Olá pessoal, bom dia. Meu nome é Vinícius e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre resíduos plásticos e práticas sustentáveis. Mas antes eu vou introduzir para vocês um pouco um breve conceito sobre meio ambiente e o que forma esse meio ambiente, o ecossistema, certo? Ecossistema é um conjunto de interação entre os seres vivos e seres não vivos de determinado ambiente. Então, vamos exemplificar. Seres vivos. Os seres vivos são os animais, as plantas, o homem. E os seres não vivos? Bom, pessoal, eu sei que vocês já devem saber, mas seres não vivos não é um animal que morreu. Seres não vivos seriam, no caso, a rocha, não a rocha, tá? A rocha, pedra, a água, temperatura, o vento, certo? São os elementos da natureza. Então, o meio ambiente, o ecossistema, é formado através da interação entre esses seres, os seres vivos e os seres não vivos. Um meio ambiente ideal, um meio ambiente considerado em equilíbrio, seria o que faz parte do meio ambiente, eu acabei de falar para vocês. O meio ambiente em equilíbrio seria assim. Tem animais, o sol aqui representando o calor, tem a água, os seres vivos, os seres humanos. Então tá uma interação harmônica, tudo em equilíbrio, tudo muito bonito, muito certinho. Mas a gente sabe que infelizmente essa não é a nossa realidade. A gente não tem, infelizmente, um meio ambiente, um ecossistema em equilíbrio. E por que isso? Por que nós chegamos a esse ponto? De desmatamento, de queimada, de poluição. Infelizmente, o ser humano é movido pelo consumismo, pelo excesso, pela vontade em excesso de ter, de possuir bens. E lembra quando eu estava falando sobre os seres vivos que compõem um meio ambiente, um ecossistema? Eu deixei o ser humano por último de propósito. Porque o ser humano, infelizmente, ele se vê como um ser acima do meio. Ele não se insere no meio que ele vive, ele se insere acima. Então ele pouco se importa com os efeitos que ele vai sofrer, que o ambiente vai sofrer por causa de desmatamento, de queimada, de poluição. A gente já está começando a sentir isso, a gente já sente isso faz um bom tempo, com aquecimento global, com outros problemas, buraco na camada de ozônio. Isso é tudo por causa de ser humano não se inserir no meio, extrair recursos em excesso e achar que não vai ter consequência. E tem, elas estão aqui pra gente ver, pra nós vermos. Como eu falei, o consumismo do ser humano. Esse consumo em excesso acaba gerando resíduo. Se toda hora você está comprando, as suas coisas antigas você está descartando. Então está gerando resíduo. E mesmo um processo de fabricação de algo novo gera resíduo. Esses resíduos, infelizmente, não são, na maioria das vezes, descartados de forma correta. Eles são descartados na natureza, que é o que acaba gerando graves impactos ambientais e humanos. Agora, pessoal, o nosso foco maior, sobre a aula, como eu falei, o tema dela é resíduos plásticos. Tá aqui, ó. O maior vilão de todos. Não só pelo tempo que o plástico demora para ser decomposto na natureza, de forma natural, mas também porque ele é o mais comum. Em tudo que a gente usa praticamente tem plástico. Você tá vendo aqui, garrafinha, produto de limpeza. Mas Vinícius, o que é esse negocinho aqui? Sabe em pasta de dente, quando tem aqueles pontinhos meio que brilhante, ou então no chiclete Trident,
tem aquele pontinho que quando você morde ele faz um estralinho. Aquilo é microplástico. Pra gente acaba não fazendo mal. A gente vai comer o chiclete, nós vamos mascar o chiclete e vamos eliminar depois esse microplástico. Só que esse microplástico ele é acumulativo. Então, vai descartando, vai eliminando, ele vai acumulando no ambiente, certo? Aqui o exemplo que eu dei da pasta de dente. E como eu falei, em quase tudo que a gente faz tem plástico. Você vai, por exemplo, no shopping. Aí você vai no cinema. Você comprou aquela pipoquinha gostosinha pra você comer vendo filme. E o refrigerante? O refrigerante vem aonde? Num copo plástico. Você saiu pra caminhar, tá voltando, tá com uma sede enorme, não vai conseguir esperar chegar em casa. Você vai comprar uma garrafinha de água. Plástico também, certo? Às vezes você acabou não levando, então você vai comprar uma garrafinha. Plástico. Então está muito presente no nosso dia a dia. A poluição causada por plástico e microplástico, como eu falei, ela está sendo o descarte no ambiente. Ah, jogou no rio. O rio vai parar no mar. Então já está impactando muito os nossos oceanos. Aqui a gente tem uma ilha de plástico, tudo plástico acumulado. Aqui a criança brincando na beira do rio, em vez de ela estar brincando ali num ambiente legal, um ambiente saudável, ela está cercada de lixo, cercada de plástico, de garrafinha, de sacolinha. Aqui, pessoal, eu vou falar até mais pra frente, depois eu até vou voltar nessa imagem, uma gaivota morta, cheia de plástico no estômago. E aqui também tem um cavalo marinho, né? Ele usa galinhos, folhinhas, essas coisas que tem no fundo do mar, para construir o ninho dele. Por causa do lixo, ele pegou um cotonete. Para ele não sabe diferenciar se é um galinho, se é um cotonete, se é alguma coisa que vai fazer mal para ele. Ele está levando para fazer o ninho dele. E esse aqui, pessoal, é o exemplo que para nós biólogos é o mais triste de se ver. Porque aqui no Brasil é muito comum esses engradados, sabe? Esses lacres de engradado. Mas nos Estados Unidos, em outros países, né, de fora, é muito comum o fardinho de latinha vir com esse engradadinho. Ele foi descartado no mar, no rio, em algum lugar, acabou parando no mar. Essa tartaruga, quando ela era filhotinha, ela passou pelo anel, só que ela não passou completamente, ela ficou presa ali. E conforme ela foi crescendo, foi aumentando de tamanho, esse anel foi fazendo uma cinta e deformando todo o casco dela, tá certo? Esse animal é um animal que não vai ter uma expectativa de vida muito grande. E aí eu te falo por quê. A tartaruga, diferente de nós, seres humanos, os órgãos dela não ficam no corpo dela, no corpinho que ela esconde dentro do casco. Os órgãos dela estão no casco. Então, aqui, por esse crescimento deformado do casco, deformou vários e vários órgãos dela internamente, tá certo? Por isso que é um animal que vai ter uma expectativa de vida baixa. Aqui são alguns dados, eu vou passar os mais importantes para vocês sobre a poluição por plástico. Cerca de 8 milhões de toneladas de plástico entram nos oceanos anualmente. Uma tonelada são 1000 quilos, pessoal. 8 milhões por ano no oceano. É muita coisa. Atualmente, 90% das aves marinhas têm fragmento plástico no estômago. Lembra que eu falei naquela imagem que eu ia voltar? Tá aqui, ó. Uma ave marinha, uma gaivota, cheio de plástico no intestino, no estômago. Até 2050 vai ter mais plástico do que peixe nos oceanos. Você pensa assim, 2050, a gente está em 2020, está longe, 30 anos, eu já vou ser um senhor de minha idade já vou estar ali com meus 40,
40 e poucos anos. Tá longe ainda. Só que pra gente 30 anos pode ser muito mesmo. Nossa, 30 anos é bastante coisa. Mas para esses dados, 30 anos é logo ali, gente. É muito rápido. 30 anos vai ter mais plástico do que peixe no oceano. Já pensou? Daqui 30 anos você está lá com seu filho, com seu neto, pescando. Você fala, nossa, peguei aquele peixão. Você vai ver a garrafa de PET cheia d'água. A poluição marinha, no caso dos oceanos, que eu falei aqui em cima, no primeiro dado, é um problema transfronteiriço. Ah, Vinícius, o que é transfronteiriço? Transfronteiriço é que ele rompe fronteiras. Ele não, o lixo, por exemplo, que é descartado aqui no Brasil, vai parar no oceano, esse lixo ele não vai ficar só aqui no Brasil. Vai vir uma corrente, até mesmo a onda, né, as ondulações, vai arrastar esse lixo para o oceano, para mar aberto. Vai pegar uma outra corrente, esse lixo aqui do Brasil pode, por exemplo, parar lá na África. A mesma coisa no sentido inverso. Um lixo lá da África, dos Estados Unidos, da Europa, acabar vir parando aqui no Brasil. Certo? Sem mudança urgente na forma como o plástico é produzido e descartado, até 2030 a poluição por plástico vai dobrar. Lembra que eu falei que 2050 era um dado próximo? E eram 30 anos? 2030, daqui 10 anos. É muito mais perto. Muito mais perto. E dobrar a poluição por plástico. A gente já viu como é que tá bem feio. Imagina o dobro, aqui o pior, 2 vezes pior. Certo? E isso aqui é uma das coisas que eu mais bato em cima para falar. Pelo menos 75% do plástico produzido é de uso único. Ah, o plástico de uso único, um exemplo. Você pediu aquele marmitex para você comer. Vem o garfinho e a faca descartável. Você vai comer a marmita e vai jogar fora os talheres depois. Você não vai usar de novo. Certo? Isso é um plástico de uso único. Seja um copinho, os talheres, uma garrafinha de água, uma garrafinha plástica de água, certo? E por que eu falei que ele é o maior vilão? Não só pelo tanto que ele está presente no nosso dia a dia, certo? Mas é o que eu falei lá no começo, que eu ia falar mais pra frente. Os plásticos tradicionais levam até 200 anos para se decompor. 200 anos, vamos pensar assim, se eu terminar essa aula aqui agora, for na minha rua mascando um chiclete e jogar o papelzinho de chiclete na calçada, supondo que ele fique ali, que não leve embora, eu vou ter morrido, meu filho vai estar bem velhinho, o meu neto vai estar de meia idade e aquele papelzinho de bala que eu joguei ainda vai estar lá, certo? Então é muito tempo. O que nós podemos fazer para ajudar, né, a diminuir essa poluição? A poluição em geral, mas aqui os principais exemplos eu vou usar o plástico, mas mais para frente vocês vão ver que eu vou citar outros exemplos. Repensar. Primeiro de tudo, a gente precisa repensar. Eu preciso realmente, toda vez que eu for beber água na escola, pegar um copinho d'água, encher o copinho d'água? Toda vez, um copinho. Aí eu vou de novo, outro copinho, outro copinho. Não. Aquele copinho que eu tomei, o primeiro copo de água, eu posso ficar com ele até o final do dia. Tipo, a hora que eu não for mais usar, tô indo embora, aí eu jogo ele fora. Eu não preciso toda vez pegar outro, jogar no lixo, ficar mordendo, rasgar o copinho. Não. Guarda. Né? Eu não preciso ficar usando outro. Número 2. Recusar. Você foi na padaria ou no bar, comprou uma Coca-Cola, vai dividir você e um amigo seu. Aí você pede pro rapaz, né? Ele te entrega a Coca-Cola e você pede para ele 2 copos. Aí o funcionário ou a funcionária vai lá, te entrega 5 copos. Veio
grudado, ela não separou. Pegou um tantinho de copo assim e colocou para você. O que a gente pode fazer, você pode fazer, é recusar. Fala, não quero 5, eu preciso de 2. Então esses 3 que seria desperdício, você pega e guarda. Tira e entrega para o funcionário, para outro cliente usar. Você não vai precisar, certo? Então recusar se te oferecerem a mais do que você precisa. Isso também já dá o gancho número 3. Reduzir. Se você repensou e recusou, você já reduziu. Lembra que eu falei? Eu não preciso toda vez que eu for tomar água, pegar outro copinho de água, eu posso usar o mesmo? Se você usou o mesmo copinho o dia inteiro, você reduziu. A garrafinha d'água que você comprou na rua, tomou ela, você não precisa jogar fora a garrafinha, você pode guardar. Na hora que você for sair de novo, você enche a garrafinha de água e usa ela. Você está reduzindo. Em vez de você comprar outra, você está reutilizando, que é o número 4. Você está reduzindo e reutilizando ao mesmo tempo. Você está dando um reuso para aquilo que seria uso único, né? A garrafinha eu não gosto nem de falar de uso único, porque a garrafinha, se você comprou uma, você pode usar ela até não dar mais, né? Mas o copinho, o exemplo do copinho realmente só dá para reduzir, né, pessoal? Não dá para reduzir não, reutilizar, né, pessoal? Não dá para você guardar um copinho, por exemplo, de um dia para o outro. Não é legal. O número 5, pessoal, reciclar. Aqui eu já vou entrar, aqui, o meu foco maior no plástico vai ser aqui, ó, no reciclar. Pessoal, vocês já viram em escolas, tem as latinhas de lixo, plástico, papel, alumínio. E às vezes você não sabe, mas no seu bairro tem coleta de lixo reciclável. Então separar o que é orgânico e não reciclável do que é reciclável é muito importante. Aquela garrafa PET de refrigerante 2 litros que você tomou, você não vai usar ela para colocar água, guardar na geladeira, para nada, você não vai usar para nada. Você descarta no lixo reciclável. Quem nunca viu, por exemplo, num shopping durante o Natal, uma árvore grandona de Natal de garrafa PET? Aquilo é reciclagem, certo? Aqui, pessoal, eu vou fugir um pouco do foco do plástico. Eu vou usar um exemplo no caso do celular. O reparar. Quem nunca viu um amigo ou uma amiga que derrubou o celular e quebrou a tela? Ai meu Deus, quebrou a tela do meu celular. Vou comprar outro. Não. Seu celular está funcionando, está tudo certo, só quebrou a tela. Reparar. Conserta a tela, troca a tela, não precisa comprar outro. Porque se você comprar outro, esse celular novo gerou resíduo para ser feito e vai gerar resíduo quando você comprar. Porque o seu celular antigo vai virar lixo, certo? E ele vai virar lixo só porque ele quebrou a tela? Sendo que ele está funcional, ele está funcionando tudo normal? É só você trocar a tela. Então, reparar. E aqui, pessoal, o 7, reintegrar, é no caso do lixo orgânico. Pessoal. Por exemplo, você tem a sua avó, a sua mãe, ou alguém que faz horta, que tem horta. O que pode fazer? Não precisa nem ser horta, pode ser a sua mãe tem vaso de flor, essa planta em casa. Você pode pegar, pessoal, vocês podem pegar e reutilizar casca de fruta, casca de ovo e usar como adubo, porque na casca dos alimentos tem muito nutriente, só que nós, né, não ingerimos casca, é muito difícil alguma coisa que a gente come com casca, né? Então tem muito nutriente, você pode ser utilizado como adubo. Ou o adubo na forma de composteira, que fala aqui, que é um pouquinho mais trabalhoso. Ou então você só esfarela, corta pequenininho, no caso da casca de ovo esfarela, e joga na terra. Aquilo é muito nutriente, é muito rico em nutriente para as plantas. Tá joia? Então, reintegrar. O que nós podemos fazer agora? Eu vou começar aqui, ó. Lembra que eu falei aquela composteira que era um pouquinho mais complicado? É aqui, ó.
Isso aqui é tudo casca de alimento que vai passar para cá, certo? Até aqui tem terra dentro também. Vai decompor e aqui nessa torneirinha vai sair o líquido, né, da decomposição, que é extremamente nutritivo para a planta. No caso do plástico, ó, eu não citei esse exemplo, mas esse exemplo é bem útil. Tem o copinho. Ah, eu vou sair, vou para algum lugar que vai ter só copinho plástico. Você pode, em vez de você ficar pegando um copinho descartável, você pode levar esse seu copinho. Ah, mas eu vou levar um copo pro lugar? Não tem problema. Ele é pequenininho, ele é dobrável, sanfonável. Você consegue levar ele até dentro do seu bolso. O canudo, em vez de você ficar pegando vários canudos plástico, tem o canudo de acrílico. No caso aqui que está mostrando um exemplo, tem o canudo de alumínio. Você pode usar, você lava ele, ele está novo, você pode usar de novo. Tá certo? Talheres, em vez de comprar talher que tem cabo de plástico, certo? Que é feito de plástico, comprar de madeira. É menos impactante no meio ambiente. No caso aqui também do plástico, da escova, a cerda, pessoal, a cerda não é de madeira, mas o cabo é. Então é menos plástico, né, numa escova, é menos impacto. Quem nunca foi no supermercado com o pai, com a mãe, com a avó, o tio, seja quem for, e já usou ou então viu alguém usando essas sacolas de feira, sacolas, né, reutilizáveis, em vez de usar aquela sacolinha do supermercado, é outra via interessante, certo? Tupperware, pessoal, procurar usar Tupperwarezinho de vidro. Não é nem só para evitar o impacto do plástico. Muita gente não sabe, mas quando você esquenta aquela marmitinha, alguma coisa, alguma comida que está guardada no Tupperwarezinho, se for de plástico, o plástico, quando ele esquenta no micro-ondas, ele libera substância cancerígena. Então faz mal para a sua saúde também. Procurar usar Tupperware de vidro, certo? Aqui tem mais alguns exemplos também, vocês podem procurar. Aqui tem sacolinha, sabe aqueles saquinhos que você vai no mercado e coloca a fruta e entrega para a moça pesar para colocar o preço? Em vez de você pegar aqueles saquinhos, tem esse aqui que é reutilizável. Você leva ele para o mercado, usa ele, pesou, a moça vai colocar o preço, você vai pagar tudo certinho. Chegou em casa, você vai lavar ele e vai reutilizar, certo? Então, pessoal, nós precisamos superar a dinâmica de boa intenção, que é você saber o que você tem que fazer, mais as práticas ingênuas. Eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu não ponho em ação. Para transpor o comportamento inconsciente, eu sei que eu tenho que fazer, eu tenho que separar lixo, mas eu não separo. Então a gente tem que colocar em prática consciente, certo? Aqui pra frente eu tenho uma foto que ilustra bem isso, uma tirinha, né? A triste história da árvore que entrou em cartaz. Então o rapaz cortando a árvore aqui, né? Para fazer uma placa de preserve a natureza. Ele está preservando a natureza? Ele cortou uma árvore para fazer uma placa. Sendo que ele podia simplesmente pegar uma folha, uma cartolina e escrever. Simples. Então isso aqui, pessoal, é o que está aqui atrás. Boa intenção, mais prática e ingênua. Tá certo? Bom, muito obrigado pela atenção de vocês. Isso é tudo. Qualquer dúvida, estou à disposição. Boa quarentena, fique em casa e passe o álcool gel.